Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, nos fortaleça. É com alegria que retornamos ao nosso encontro semanal, meditando o Evangelho de Jesus, não é? Dentro da obra da Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco, na companhia dos amigos Regina. Oi, que Jesus nos acompanhe. Regina Célia. E Renato Souza. Está aqui, estamos aí. Não é? Renato, nós Regina. Falamos, né, que íamos voltar no parágrafo que terminamos no programa passado, né? Estamos no capítulo 6, altruísmo, e vamos retornar ao último parágrafo que foi lido, não é? Hoje temos a Regina aqui também para aproveitar. Tem muita coisa para falar desse parágrafo. Contas, desse parágrafo. Está na fila de Sirineus. Com certeza. Então a Joana de Ângeles vem dizendo assim, vamos voltar naquele último parágrafo que encerramos o programa passado, né? Habituado a concentrar-se nos fenômenos que decorrem das paixões ou sensações mais fortes, tais como o desejo, o ciúme, o ódio, o ressentimento, a sensualidade, a gula, os vícios em geral, quando se trata das aspirações mais elevadas e sutis, o indivíduo justifica-se com escusas de que não consegue concentrar-se, que lhe falta capacidade para deter-se no assunto, exclusivamente por comodidade mental, ou porque prefere fugir às responsabilidades que advêm da mudança de programa. Este parágrafo está rico. Com certeza, né? A gente... Quer falar? Quem? Não, Miranda? Pode falar, Regina, você... Como eu cheguei agora, estou pegando o pedaço do capítulo. Então Renato começa. Eu me recordei, eu não sei se a gente fez essa citação, não me lembro, né, no programa passado, sobre a questão do filme do Divaldo, que tinha lá o pai do amigo dele, com a questão, né, do envolvimento com o vício da bebida, e aqueles espíritos todos em volta. O Divaldo, quando entra no quarto, verifica logo aqueles espíritos ali, não é? É difícil você... Tudo na vida é vontade. Eu quero. Tudo parte do eu quero, não é? Enquanto você não tiver essa vontade de mudar, essa vontade de fazer, e é natural, vamos abrir um parênteses aqui, é natural que essa vontade ela fique muito difícil, justamente, principalmente na época em que nós temos pouca idade, ou estamos na juventude, nós queremos aproveitar. Não, eu quero aproveitar, né? É natural. Mas que um certo amadurecimento e uma necessidade de você cuidar de você, das coisas espirituais, principalmente, que são as mais importantes, não é? Não aconteça no prazo, no momento certo, né? Que a ficha cai para isso. Então, a vontade de você se libertar das paixões, e aí por isso, sim, as paixões são muito mais evidentes em nós. Por quê? Porque todos nós estamos ainda muito apegados a tudo que é transitório, e paixão é transitória. Ela não é, você não vai levar, você vai levar consigo o vício, você vai arrastar o vício numa condição perispiritual que vai te trazer problemas para você resolver depois, não é? Tratamento no mundo espiritual, vai voltar, vai ter que ficar diante de pessoas que têm aquele mesmo vício de novo, né? Para poder provar que você não se envolve mais com aquilo. Aí vem a dor, sofrimento para fazer esse trabalho. Exato. Verdade. Né? Os espíritos mesmo falam que o que nos falta é a vontade, né? Uhum. A vontade é que nos falta para que a gente se livre de muitas coisas. É interessante porque, olha, nós conseguimos nos concentrar na dedicação aos vícios, mas nos excusamos a concentração que conduz ao altruísmo. Dr. Bezerra tem um momento que ele fala da ociosidade mental, né? A preguiça de raciocinar. A preguiça de raciocinar, de meditar. Porque, olha, o raciocínio, quando nos leva à meditação, migra para a emoção e o coração, o ajuste que nós precisamos desenvolver. Sim. Exatamente, né? Exatamente. Então, por isso que é difícil. Aí junta tudo, né? Junta aquela ligação que você tem com aquilo, o prazer que você obtém daquilo,
não é? Alimenta. Isso, com a comodidade. E Tá aqueles bom que assim. gostam, aqueles que estão habituados a se Perfeito, locupletarem né? com as nossas escolhas, nossos vícios, eles também ficam dependentes dessa nossa viciação. Sim. Então, Perfeito. começa com um viciado, termina com a falange. Sim, sim. E cria em torno de você, do seu quarto, dos ambientes aos quais você frequenta, né? Uma psicosfera desse pensamento, desse fluido, né? Você vai eu quero criando beber. vínculos, né? Você vai eu criando vínculos. Quero beber, eu quero fumar, eu quero fazer sexo, eu quero... E quando é que você vai, né? Fazer isso para que eu possa me alimentar Se considera também. corpo, Isso. mas quando a ficha cai, que o corpo é o vestimento, que nós somos espíritos e vamos sofrer as tendências que ficarem exacerbadas pelas sensações físicas, a gente começa a fazer o caminho, né? Exato. Aí nós começamos a nos cansar. Perfeito. E aí, às vezes, queremos nos livrar de tantas coisas e achamos dificuldade nisso, né? Porque a gente já acostumou ali naquilo, né? Então, para você se livrar, tudo se torna um pouco mais difícil, mais trabalhoso, eu diria mais trabalhoso, né? São condicionamentos que já nos deixam no automatismo. Pois né? É por isso que é tipo assim, quem gosta de um chopp gelado no verão, que passa em qualquer lugar assim, quando vê aquele colarinhozinho, então já fica com as papilas degustativas salivando. Porque gerou o condicionamento. Então, as tentações de fora acendem as nossas tendências que foram cultuadas e condicionadas. Perfeito, né? Então ela continua dizendo: sem o contributo da concentração, quaisquer atividades perdem o brilho e são mal executadas. E é ela que propicia o enriquecimento dos detalhes, a visão particular e geral do empreendimento, revigorando o indivíduo, concedendo-lhe lucidez e inspiração. Todos os grandes realizadores devem à concentração, ao esforço e à paciência, o êxito que alcançaram. Esqueciam-se de tudo quando fixados no propósito de algo a realizar. Certamente, a tenacidade com que se mantinham era resultado da experiência que se alongava no tempo, propiciando-lhes a capacidade crescente de se afastarem mentalmente de quaisquer outros objetivos, fixando-se na ação a que se entregavam. Tudo começa no pensamento, né? É ele que precisa ser doutrinado, é ele que precisa ser esclarecido, não é? Porque é difícil da gente conceber que um espírito evoluído, não é? Não vou nem citar nunca para não comprometer, mas um espírito evoluído permita que um pensamento mau fique muito tempo batendo a porta. Eu não digo nem que ele entre, mas que ele bata muito tempo a porta. Ele se desfaz logo daquilo, não é? E esse exercício, nós, na condição em que nós nos encontramos, precisamos realizar, né? Nós temos que começar nesse exercício para chegarmos a um nível de evolução dos bons espíritos, né? Verdade, Porque os bons espíritos, eles já não sofrem mais tentação. Exato. A esse nível, não. Imagina o doutor Bezerra de Menezes, a Madre Teresa sendo tentada por uma prata de macarrão. Meu Deus. Uma macarronada, né? Eles Aquele arroz doce do Renato. Aquele arroz doce do Renato. Nem tentam, né? Não tem nem capacidade para tentar, porque já sabe que não vai conseguir. Não vai A Miranda conseguir. já ficou salivando. Pois Mas é. olha só, tudo começa na meditação, porque ela vai falar da concentração. Que é ela que é o contributo para que tudo isso aconteça. E é aquilo que falávamos antes, essa concentração vai levar a uma meditação, não é? E falando já desses condicionamentos nossos, que nós precisamos nos educar. É por isso, olha, ninguém educa ninguém, mas nenhum de nós pode dispensar a participação do outro em nosso processo educativo, porque sabe aquelas influenciações? É por isso que quando nós estamos trabalhando em nós a superação de um vício, nós devemos nos esquivar dos ambientes que propiciam aquele vício. Exato. Não é? Devemos nos abster das oportunidades de nos locupletarmos com aquele vício. Aí certa vez o amigo falou, não senhor,
Não, se você já não quer mais, não, você tem que ser forte enquanto está ali. Não é assim, não, não é. Porque é tudo envolvimento, é fluídico, você não consegue limitar. Eu entrei nessa sala, alguém está usando perfume francês. A partir do momento que abrir a porta, a rádio se for um perfume francês bom, vai espargir no ar, não é? E vibração é assim. Ele é sutil e você não percebe. Eu falei do perfume, você ainda detecta pelo olfato. Mas as energias das viciações, a menos que você tenha uma mediunidade própria para isso, né? Nós temos um amigo que ele tem uma mediunidade olfativa incrível. Como ele fazia registro de coisas assim, entendeu? No nosso caso, já tivemos oportunidade, assim, lidando com momentos em que estava envolvido suicida, nós sentíamos o odor de carne putrefada, de sangue. Mas nós tínhamos um amigo que não era só para as coisas desagradáveis, mas também para o sublime, o perfume de uma fragrância mais suave. Mas as energias, olha, se eu tenho dependência de uma determinada droga, eu preciso, de alguma forma, me esforçar para mudar minha companhia. Para que a companhia nova me estimule a uma nova experiência que vai aos poucos fazendo essa transição. O processo, a Miranda me fez lembrar de uma situação importante. É assim como nós encarnados, né? Diante de uma situação que nós nos verificamos necessitados de amparo, de auxílio. Nós somos colocados numa clínica de tratamento para ficarmos afastados daquelas situações que ainda não temos controle. Nós somos colocados, nós somos dirigidos a um tratamento, não é? Então, se num primeiro momento eu não posso, eu não consigo, o ideal é fazer isso aí mesmo, porque, gente, é um processo. Eu não vou me desvencilhar disso ou daquilo que eu trago comigo há séculos. De uma hora para outra. Não é? De uma hora para outra. É vestindo a compreensão, se conscientizando, e disse, não, no momento eu preciso me manter afastado de um grupo onde a maioria fuma, onde a maioria consome álcool, já que eu não tenho controle sobre isso. Até a hora que eu conquisto Exato, isso. Né? O autodomínio. Eu ainda não tenho um controle sobre isso. Então é importante que no momento em que eu me reconheço enfermo, que eu me reconheço necessitado de ajuda, que eu me mantenha afastado. Para isso que existem as clínicas de recuperação. Quando você desencarna é a mesma coisa, você vai exatamente para um lugar, para um setor, não é? Em que você vai se manter diante de situações que vão te lembrar aquilo, mas que vão fazer com que você olhe para você. Olha como você está, olha o que você fez ao seu perispírito. Não é? O mal que você causou, o dano que você causou, não só a você não, porque muitos vícios causam danos aos outros também. Verdade. E existe, exato, né? Causam danos aos outros também. Aí vem a parte da conscientização, que é super importante. Enquanto eu não tiver amadurecido nesse sentido, eu não vou conseguir, não é, ter controle das coisas, da situação. Ninguém vai conseguir. É necessário, sim, toda uma terapêutica que começa pelo esclarecimento, depois pela vontade, depois pela internação, né? Se for o caso, numa clínica apropriada para aquilo. Um descondicionamento. Isso, né? Ou numa casa espírita. Sim. Você está falando na casa espírita, eu estava lembrando. Porque, olha, tem gente que diz assim, eu frequento a casa espírita há tantos anos, eu não preciso mais dela. Nem que seja uma vez por semana, ou dentro de uma periodicidade, você seja vinculado a tarefas, porque às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, eu passei um ano por necessidade, que eu fui tirada de contexto para refletir outras coisas, e quando foi, eu descobri que eu estava desenvolvendo síndrome do carpo. Eu falei, meu Jesus, estou ferrada. Sem dinheiro, sem plano de saúde, com necessidade extrema, onde é que eu vou resolver? Onde é que eu vou resolver isso? Chegou um amigo espiritual e falou assim, você vai ao Bezerra e você vai fazer um tratamento. Mas você conversa lá, se permitem a você fazer o tratamento aplicando passe. A terceira semana que eu comecei a aplicar o passe,
acabou a síndrome do carpo até hoje. Olha. Outro dia a moça estava me oferecendo um plano de saúde. Eu falei, senhora, eu não tenho dinheiro. Então preste atenção, eu tenho um plano de saúde que cobre todos os que a senhora está me oferecendo. SDU, Sistema de Saúde, Sistema Divino Universal, sabe? Eu inventei uma sigla na hora, porque foi o meu socorro. Aí depois a gente ficou refletindo, porque várias vezes, durante o sono, desdobramento, eu me vi no Bezerra de Menezes, companheiros que por motivo de litígio se afastaram da casa, na madrugada estava todo mundo lá tomando remédio, entendeu? Gente, às vezes, que saía do Bezerra chateado porque de alguma forma foram convidados a pensar, não é? Sim, porque sim. Dependendo do nosso momento de imaturidade, quando alguém nos convida a pensar, a gente pode não ficar muito confortável. E alguns companheiros, que eu cheguei a acompanhar as situações que deram origem a determinadas coisas, na madrugada estavam lá. Eu falei, fulano, cicrano, até companheiro já desencarnado, até que me mostraram um leito lá que estava escrito. Gente, eu não estou brincando não, é de verdade, viu? No desdobramento, eu no Bezerra de Menezes na madrugada, seu Carvalho ainda estava encarnado. E eu vi aquele salão todo é enfermaria. Entendeu? É enfermaria. Leitos preservando a individualidade de cada leito, sabe? E tem andares ali, tem dimensões dentro daquele salão com CTI, com um montão de coisa, gente. Mas não me permitiram ver o nome de ninguém, graças a Deus. Mas eu vi escrito em garrafal, Miranda. Eu falei, meu Deus, eu existo. Entendeu? Por quê? Porque esse nosso esforço de ir à casa espírita, de enfrentar certas situações para chegar à casa espírita e vencer esses obstáculos, é essa manutenção. Porque nós somos enfermos ainda. Jesus continua sendo médico da nossa condição, da nossa necessidade, não é? Essa jornada na casa espírita, no templo religioso, seja você católico, budista, candomblessista, umbandista, evangélico, desenvolva pertencimento a nível de gratidão a Deus, porque nas madrugadas é o nosso local de socorro. Somos levados lá. Entendeu? Quantas vezes? Para que a gente possa né? ir se desintoxicando do egoísmo, das paixões inferiores, do orgulho. Por isso que é importante criar vínculo, né? Criar vínculo com aquela casa, que seja o templo religioso que for, mas o vínculo é necessário. Buscar, se de alguma forma você não está se adaptando numa determinada casa, que é natural, porque é da condição humana, busque alguma casa onde você desenvolva pertencimento, porque é esse pertencimento que vai dar a você condições de você ficar mais receptivo à assistência desses espíritos. Perfeito, exatamente, né? E é isso, vamos nós. Continua aqui Dona Joana dizendo assim, ó, a concentração ilumina o altruísmo e revigora-o nos momentos difíceis, por facultar compreender as circunstâncias dos acontecimentos e os problemas nos quais as pessoas se emaranharam, não é isso? Emaranham, Capacita-o com energia especial e irradia-se em ondas de bem-estar que impregnam todos quantos se aproximam da pessoa que a exercita. E quanto mais o faz, tanto maior se lhe torna a capacidade de exteriorização. É, portanto, essencial ao altruísmo, propiciando a anulação das causas do sofrimento, por facultar a vigência dos sentimentos elevados da vida em plena realização do bem. Esse é o grande momento que você precisa fazer uso do eu. Não, é para mim. É uma questão de foro íntimo. Eu ouço muito o nosso querido Valdenir falar isso no Respondendo aos Ouvintes, essa expressão, né? É uma questão de foro íntimo, não é? Ouço muito o Valdenir falando, estou repetindo as palavras dele. Mas e é um momento, eu quero me fazer entender quando eu vou usar agora a palavra egoísmo, não é? Entre aspas. Não, esse momento é meu. Eu preciso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, como é que vai ser? Verdade. O remédio, próximo, como é que exato, né? O remédio está aqui, não é? O remédio está aqui. Eu preciso me esforçar, levar a minha boca lá para poder tomar o remédio, levar os meus ouvidos, levar o meu corpo.
que é esse corpo que o perispírito doente irradia. Ou seja, um corpo ainda muito maltratado. São energias destrambelhadas, não é? Muito maltratado. Então, já que eu tenho consciência de que existe remédio, eu preciso ir em busca dele. E ela fala aqui que a concentração é que vai fazer que a gente compreenda a situação pela qual nós estamos passando. Se você não parar e se concentrar, você não vai ter noção daquilo que se passa com você. Para você não achar que é o outro que tem que raciocinar por você. Exato. Nós somos até facilitadores quando conversamos, refletimos juntos, meditamos. Mas se vocês não abrirem, se nós mesmos não abrirmos a nossa mente para estar sempre reciclando e ouvindo e fazendo esse trabalho, porque o fato de estarmos aqui estudando juntos, Joana, não quer dizer que somos mestres nem doutores em nada. Ao contrário, somos doentinhos que estamos tentando colocar a máscara no nosso nariz para sobreviver ao voo. Estamos no CTI. É verdade. Literalmente, né? Sim, no CTI. Olha só, para vocês que ouviram, né? Não é que você não... Olha, pelo amor de Deus, viu? Quando eu precisei de dentista, eu fui ao dentista. Quando eu precisei fazer exames clínico geral, eu fui ao clínico geral. Ginecologista, eu fui ginecologista. Exato. Mas teve situação na minha vida que estava eu, Deus e a realidade. Então eu recorri ao Sistema Divino de Saúde. Misericórdia, né? Pois é. O Sistema Divino de Saúde. Isso aí, o meu carpo voltou. SDS. Esse mesmo, tá certo. Então... Ela continua dizendo, por fim, após a vivência desses variados itens, a sabedoria se instala na mente e no coração do homem, libertando-o da ignorância, apontando-lhe o objetivo real da existência corporal, impulsionando-o para os novos tentames cada vez mais sedutores e agradáveis, brilhando à frente. Confunde-se a sabedoria com conhecimento intelectual, o burilamento da mente, a fixação da cultura que, apesar de valiosos, são uma conquista horizontal. Torna-se indispensável que, ao lado dessa importante aquisição, o sentimento lúcido e profundo do amor se torne a grande vertical do processo evolutivo. Essa conquista vertical é a responsável pelo discernimento de como agir, facultando os recursos lógicos para tal, ao mesmo tempo dulcificando pelo afeto as aspereza ocasional do processo de execução. A sabedoria faz que o amor seja prudente em um sentimento generoso, doador, altruístico, evitando que se entorpeça com as manifestações de pieguismo, que disfarça os esquemas de ego enfermo. Simultaneamente, proporciona ao intelecto a serena percepção de que a razão se deve unir ao sentimento humano, sereno e afável, responsável pelo arrastamento das pessoas. É aquela situação do nossa, como eu sofro, eu sou doente, né? Você não é, você está passando por um momento de desequilíbrio, não é isso? Regina, já desligamos o ar para melhorar. É alergia, né? Alguma coisa assim, lá não estava, né? Alguma coisa na sala. Não, mas está assim, mas estava realmente puxado, já providenciamos. Com certeza. Continua, dona Joana, não sei se vai dar tempo de terminar, né, Miranda? Tem 1 minuto, então vamos deixar o restinho. Vamos deixar o restinho, por quê? Porque como ela está falando aqui, ela fala da horizontalidade, não é, que é a intelectualidade, que são recursos nobres, porque primeiro a gente vem desenvolver a intelectualidade, para depois a moralidade, e fala do amor. Então é como se fossem duas vertentes, não é? Sem a intelectualidade você não vai saber por que amar e como amar, mas é o amor que vai sublimar o seu conhecimento. Perfeito, né? É isso verdade. A doutora Joana de Ângeles é realmente... Ela é doutora, viu? Porque a bichinha foi forjada. Aquela que veio para nos chamar mesmo a nós mesmos. Ela veio nos chamar, ela veio nos alertar. Acima de tudo, nos mostrar de toda a necessidade. Psicóloga perfeita. É verdade. Como tratar a vida, né? Sim. Como tratar a psicologia da vida. E esse livro embora o pessoal fale, e é verdade, né? Que é difícil de entender, mas nesse livro ela está muito clara. É isso aí. Tá? Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.